Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Recomeçar. Excelente noite a todos. O tema de hoje do programa é falar sobre formação de preços. Temos um convidado aqui, que é o Edmilson Kowalski, vai falar logo mais aí sobre o tema. Conosco também está o pastor Luiz Antônio, então, para falar aqui sobre a palavra pastoral, a mensagem pastoral aí a todos vocês. Obrigado pela presença de todos. Pastor Luiz Antônio, digo, a palavra pastoral é sua. Todos, quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu entendo assim, e quero meditar um pouquinho hoje na palavra de Juízes, capítulo 6, que fala de Gideão. Eu entendo que nós temos um compromisso com uma missão. E eu entendo que todo empreendedor, empreendedora, tem uma missão e tem um compromisso. Eu falei na semana passada a respeito daquele empresário, que ele disse que ele entendia que o chamado dele era ser empresário. Então, eu entendo, e está claro isso, que é um compromisso com uma missão dada por Deus. Quando nós lemos lá no livro de Juízes, capítulo 6, eu quero ler apenas alguns versículos aqui. Deixa eu puxar aqui, para ficar mais fácil. Diz assim, Juízes 6, versículo 3. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampava Israel destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Aí, mais à frente, tem outros versículos aqui, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. E Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. E até aqui. Bom, continuando. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Bom, esse texto aqui, meus queridos, ele está nos falando claramente a respeito da missão. Tá? E essa missão aqui que foi dada a Gideão tem um significado. Aquele povo estava vivendo em fendas, grutas, escarpas, cavernas, estava vivendo escondido. Muitas vezes nós vivemos escondidos. À vontade, diria assim, acostumados com aquilo que nos foi imposto, que é viver escondido. Mas o propósito de Deus para mim e para você é que nós vivamos em casas próprias, com todo o conforto. E aqui não é no sentido somente literal da palavra, mas estarmos emocionalmente preparados, espiritualmente, fisicamente, em todos os aspectos. Mas a questão é que muitas vezes nossos pecados fazem com que o nosso esforço seja inútil. Todo o esforço de Israel para fazer aquela plantação era inútil por causa do pecado que eles estavam envolvidos. Todo o trabalho agrícola dos israelitas é destruído pelos midianitas. Um alerta para nós, então, primeiro, que se vamos fazer um esforço, que o façamos em comunhão com Deus, para que não venha nada para retirar todo o nosso trabalho. Mas é interessante que a mudança comece em nossa vida quando clamamos pelo Senhor. Tem muitos que não clamam, não esperam que Deus venha. Nós temos que colocar diante de Deus a nossa causa. A intervenção de Deus na nossa vida não é automática. Quando nós chamamos a Deus para trabalhar na nossa vida, no nosso ministério, nossa relação familiar, nos nossos negócios, nosso empreendimento, ele vem. Só que tem o seguinte, né? Nós precisamos, primeiro, nos colocar à prova. Sabe por quê?
Porque nós estamos acostumados a não nos responsabilizar pela condição que nos encontramos. A gente culpa tudo e a todos, menos olhar para nós mesmos e falar, puxa, esta minha atitude me levou a colher esta dificuldade. Temos que reconhecer que aquilo que nós fizemos, que não era adequado, foi nossa responsabilidade e precisamos nos dispor a mudar. Porque daí Deus vem ao nosso encontro. Quando temos essa disposição, Ele vem. Porque Ele vem àquele que está disposto, Ele vem também àquele que está preocupado com o povo de Deus, com a sua igreja. Veja que Gideão estava preocupado com o povo de Deus, com o povo dele. Então, se você agora quer fazer algo porque é só por você, poxa vida, eu falei isso também a semana passada, né? Mas se você quer fazer algo porque você quer ajudar, porque você quer fazer algo em prol do povo de Deus, em prol da igreja do Senhor, Ele também tem esse interesse. Deus chama aqueles que estão interessados em realizar algo. Então Deus quer de nós a nossa disposição. Observa também quando Ele chama Gideão, e se tem um chamado, então tem uma missão, Gideão coloca desculpas. Ele fala, sou pobre, não sou instruído, minha família é uma família muito simples, e tudo. Às vezes nós mesmos fazemos isso. Deus nos chama para um empreendimento, para ter um grande empreendimento, para que seja algo abençoado, e nós olhamos para nós e pensamos, não tenho estudo, não tenho competência, não tenho experiência, não recebi isso da parte dos meus pais, sabe? Uma porção de outras coisas, desculpas a gente coloca. Isso não nos autoriza a fugir da missão que Deus nos delega. E se Ele delegou a você, Ele está com você, e Ele vai te abençoar para que você possa conquistar aquilo que Ele tem para a tua vida. Mas isso tem que ser feito com inteligência. Se você está lendo o livro, o capítulo 6 de Juízes, você vai ver que Gideão, ele evitou o confronto e ele foi trabalhar à noite, quando ninguém notou, para destruir aquele altar de Baal. Inteligência e sabedoria. Seja inteligente e sábio. Realize as coisas certas, faça da maneira correta, tenha estratégias da tua operação e no teu negócio. Agora, interessante também é que Deus, Ele faz o que Ele quer fazer. Porque Deus é Deus. Amém? Mas só que Ele fez muito mais do que Gideão esperava. Porque Gideão vai lá e prepara, destrói aquele altar de Baal e coloca naquele local do altar de Baal agora um altar para Deus. E ele pôs o cabrito naquele altar. Deus pacientemente esperou ele destruir aquele altar, fazer um novo altar, achar o cabrito, colocar o cabrito, preparar para fazer a oferta. E aí Gideão tinha que fazer o quê? Colocar fogo na oferta. Mas aí Deus, com muita alegria e com muito prazer, tomou para cima a tarefa que era de Gideão e foi ele mesmo que botou fogo ali. Veio fogo do alto e consumiu a oferta. Sabe, se você está na presença de Deus, está fazendo de acordo, o que vai acontecer é que talvez você pense assim um dia, fala assim, poxa, eu preciso de um cliente. Ah, essa tarefa é tua, mas você está em Deus. Você pode tomar com tanto prazer essa tarefa que vai cair no teu colo um cliente. Glória a Deus. Vai cair nas tuas mãos um produto novo. Vai cair nas tuas mãos uma oportunidade de negócio. Porque quando começamos um relacionamento com Ele, tudo pode acontecer. E no caso, com Gideão aconteceu coisas extraordinárias. Agora, para isso nós precisamos orar, como Gideão também orou. Só que quando começamos a orar, a primeira missão que Deus nos dá é destrua os altares de Baal na tua vida. Se tem um altar de Baal na sua vida, ele precisa ser destruído, porque Deus não quer ter outro Deus na sua vida. Ele quer ser um único Deus na sua vida. E isso pode ser qualquer tipo de coisa na sua vida, pode ser um altar. As pessoas pensam que é participar de uma outra entidade religiosa ou esquisita por aí. Alguém pode achar que é fazer alguma coisa esotérica, sabe? Mas eventualmente seja algo que tem dentro de você que você não quer entregar a ele ao altar para Baal. Você começa a orar, quando começa a pedir a bênção dele sobre o teu empreendimento, ele vai começar a te mostrar o que são os altares de Baal, você precisa demolir isso. Essa é a primeira coisa, primeira missão. A segunda missão que ele nos dá, que assim que ele destrói os altares de Baal, você deve construir um altar para Deus, no mesmo lugar. Antes de um altar para demônios, vai ter um altar para Deus. Se você fizer isto,
Ele vai prosperar o teu caminho e vai te dar vitória. Se você não tem toda a capacitação necessária, veja que nesse mesmo texto que nós lemos aqui, um pouco mais na frente, em Juízes, a gente vê exatamente um momento ali em que há um derramamento de poder sobre a vida de Gideão. Vamos ver aqui o versículo. É o versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Olha só, o Espírito de Deus revestiu a Gideão. Sabe, quando você está disposto, recebe a missão de Deus, se consagra, vai realizar essa missão, Ele te capacita. Se você não sabia realizar o processo de vendas, Ele vai te dar graça. Se você não sabia estruturar teu produto, Ele vai te dar graça. Se você não sabia fazer a formação de preço, que Ele vai ensinar daqui a um pouco para vocês como fazer isso de maneira científica, estratégica, com essas informações, Ele vai te abençoar e você saberá fazer isso com bastante sabedoria. Por quê? Ele vai te capacitar, vai derramar poder sobre a tua vida. Mas a nossa consagração a Ele é fundamental para que Ele possa estar comigo e com você, para que nosso empreendimento vá em frente. Portanto, deixo com vocês essa breve meditação, algo para vocês fazerem. Orem a Deus esta semana e peça a Deus que aceite a oferta que você coloca diante dele. E o que você pode colocar de oferta diante dele? A tua própria vida. Ou seja, tudo que você é e tudo que você tem. Se você não consegue fazer isso, então há altares de Baal na sua vida, coisas que você não quer entregar. Essas coisas precisam ser retiradas para que Deus possa entrar e operar na sua vida e o seu empreendimento, a sua vida espiritual, a sua vida familiar seja completamente restaurada, restabelecida e transformada no nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa tocar o teu coração e dar direção para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Anderson. Amém, pastor. Obrigado pelas palavras, obrigado pela orientação pastoral. Dando sequência aqui à nossa live de hoje, programa Recomeçar. Nós estamos aqui com Edmilson Kowalski, formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná, MBA em Comércio Exterior pela Abracomex, Massachusetts Institute. Está fazendo extensão no comércio exterior, está fazendo extensão em modelagem financeira e avaliação de empresas pelo Corporate Financial Institute do Canadá. Tem mais de 15 anos de experiência em gestão de budgets, forecast e planejamentos a longo prazo, estudo de viabilidade de investimento, análises de valuation para incorporações e aquisições, modelagem financeira, custos, FP&A, contabilidade, financeiro e fiscal. Proprietário da Direct Point, assessoria administrativa e consultoria empresarial. Já realizou atividades das empresas da Brasil Telecom, Toshiba, Fiat e atualmente trabalha na Bernec como supervisor de planejamento e orçamento. Edmilson, muito obrigado pela tua participação, obrigado por estar conosco nessa noite, falando aí de um tema importante para os nossos assistidos, preocupação que muitos têm em como formar o preço, como eu vendo o meu produto, ou melhor, como eu formo o preço para poder vender o meu produto, sabendo aí analisar custos, sabendo analisar de que maneira eu coloco as informações aí necessárias para que eu tenha a rentabilidade adequada dentro aí da minha formação de preço, dentro da venda e da minha organização. Edmilson, obrigado pela tua participação, Deus abençoe a sua vida, a palavra está com você. Amém. Obrigado, Anderson. Obrigado, IBNC, pela oportunidade. Realmente é uma baita de uma responsabilidade estar falando com vocês, né? Tá colocando o nosso tempo aí para ajudar todos aqueles que precisam. Realmente é um peso que é colocado em cima da gente, né? Um peso no sentido bom de ajudar as pessoas realmente e fazer aquilo que Deus nos instruiu a fazer, né? Ajudar aqueles que precisam, e nada mais do que nesse momento que a gente está vivendo uma crise, uma pandemia mundial, as pessoas têm que se unir cada vez mais, né? Tenho 15 anos de
de experiência aí, só tem essa carinha de novo, mas eu não sou tão novo assim, tá? Eu tentei colocar da melhor forma possível, da forma mais clara possível, a questão da formação de preço. Realmente, formação de preço é um calo, muitas vezes, no sapato do empreendedor, porque você fica naquela, será que estou cobrando muito, será que estou cobrando pouco, ou que eu estou cobrando nas minhas vendas está sendo suficiente para pagar todos os meus custos, para pagar meu salário, para pagar meu prolabore, para minha empresa ter um retorno, para minha empresa ter um lucro, está valendo a pena realmente eu manter esse negócio? Então eu tentei, vocês vão ver ali, daqui a pouco eu vou passar para vocês, eu tentei colocar em exemplos práticos, tá? Eu peguei 3 exemplos. Então eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, eu acho que fica até de uma forma mais fácil da gente ir trabalhando. Vamos lá? Perfeito. Ok. Está carregando aqui. Uhum. Vamos lá. Vamos falar então de formação de preço, tá? Antes de começar, eu não combinei com o pastor Luiz, tá? Não sabia a palavra que ele ia dizer, mas hoje me veio no coração, pela manhã, quando eu estava finalizando essa apresentação, me veio uma palavra no coração, e a palavra é Provérbios 16:3. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo, né? Uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada, peça a Deus que abençoe tudo que você faz. Consagre toda manhã os teus negócios, consagre o teu dia. Antes de começar um negócio, consagre aquele plano que você está no teu coração. Antes, se você já iniciou o seu negócio, consagre todas as manhãs aquele dia ao Senhor. E dê graças ao final do dia pelo aquele dia realizado. E Deus nunca vai deixar de honrar e de atender os seus filhos, né? Vamos lá. Alguns conceitos iniciais, tá? Que é bem importante a gente passar aqui, são termos que a gente vai tratar ao longo da apresentação, que eu coloquei aqui como importantes, que eu julgo importantes para a gente tratar. A gente vai falar de custo do produto, tá? Então, em linguagem simples, em linguagem clara, o que é o custo do produto? É o que você gastou para colocar o produto dentro da empresa. Exemplo, o valor pago pelo produto, o frete, outros gastos. Eu vou dar um exemplo bem claro, tá? Digamos que você é uma empresa, um comércio de roupas, tá? Você vende roupas, vende camisa, vende calças, vende várias coisas. Só que, para você adquirir esse produto, você não compra de um fornecedor, diretamente, que vem entregar para você. Você vai, por exemplo, até São Paulo buscar essa mercadoria. Alguma das falhas dos empresários é colocar nesse custo só o valor que ele pagou pela essa mercadoria lá em São Paulo. E muitas vezes ele esquece de colocar outros custos também. Por exemplo, o gasto que ele teve para ir até lá, a gasolina que ele gastou, o frete que ele pagou, a depreciação do veículo. Tudo isso tem que ser colocado no teu custo do teu produto. Então, ou seja, tudo aquilo que você gastou para colocar esse produto dentro da tua empresa. Isso é custo do produto, tá bom? A gente vai falar sobre isso mais tarde. Custos variáveis. Existe uma grande divisão, né, que deve ficar bem clara dentro da empresa, o que são custos variáveis e o que são custos fixos. Vamos entender o seguinte, que custo variável ele é todo gasto que ele vai variar de acordo com a quantidade que você vai produzir ou vai vender. Então, ou seja, é tudo aquilo que está atrelado à tua produção ou à tua venda. Por exemplo, o imposto na venda, se você vender mais, você vai pagar mais imposto. A tarifa do cartão de crédito, então o cliente vai pagar no cartão de crédito, o cartão de crédito te cobra uma tarifa por isso, muitas vezes 1%, 2%, 3%, dependendo da bandeira. Se pagar no crédito uma tarifa, se pagar no débito outra tarifa, ele vai cobrar uma tarifa. E isso é um custo variável, é um custo relacionado à tua venda, a quantidade que você vendeu. Comissões de venda, se você paga
um representante. Se você tem uma loja, você paga uma comissão para o teu vendedor. Os custos de embalagem, as perdas que você tem, né, no teu processo, você armazena, algumas mercadorias que você armazena, elas podem se quebrar. Sempre existe um percentual dessas mercadorias que quebram, ou que extraviam, ou que muitas vezes suja, estraga. Um percentual de inadimplência existe, quanto mais você vende, a tendência de você ter a inadimplência maior. Tá? Tudo isso tem que ser mensurado e colocado dentro do teu custo variável, ou seja, tudo aquilo que está atrelado à tua produção ou à tua venda. E os custos fixos. Entendemos por custo fixo o que é? É tudo aquilo que você já parte o mês devendo. Vamos pensar assim, você vendendo ou não vendendo, você produzindo ou não produzindo, o custo é o mesmo. O que a gente tem de exemplo ali? Salários, encargos do pessoal que trabalha com você, o teu prolabore, o aluguel, a água, a luz, o telefone, a limpeza, seguros, empréstimos que você paga para capital de giro, tudo isso é custo fixo e que independe da quantidade que você vendeu. Se você vendeu mais ou menos, o teu custo fixo ele tende a ficar igual todos os meses. Só da empresa ficar fechada durante 1, 2 semanas, o custo vai continuar existindo, ok? Margem de lucro, então é um percentual que você espera lucrar com a sua atividade. Ou seja, aquilo que você espera que a empresa te dê de retorno, tá bom? Margem de contribuição é a sua venda deduzida dos custos variáveis. Então, ele representa o quê? Ele representa o que sobra dessa equação entre venda menos o teu custo variável para você pagar os teus custos fixos e ainda o teu lucro, ok? Vamos lá. Dividir, então, essa apresentação em 3 segmentos que eu julgo importante da gente tratar, tá bom? Porque são segmentos que você pode precificar da mesma forma, mas existem algumas particularidades que é interessante a gente conhecer e é interessante a gente ter ciência para a gente formar o nosso preço. Vamos começar primeiro pelo segmento de prestação de serviço. Como que eu formo o meu preço na minha prestação de serviço? E para isso eu fiz o quê? Para isso eu peguei um exemplo, um serviço de cabeleireiro, por exemplo, um salão de beleza. Tá? Vamos supor aqui que você trabalha sozinho, tá? Você tem o teu salão de beleza e você trabalha sozinho. E você tem disponível para trabalhar durante o mês 5 dias na semana, 8 horas por dia, 4 semanas no mês. Então, você tem 160 horas para você trabalhar durante o mês. Você apurou, dentro dos teus custos fixos e despesas financeiras, lembrando aquilo que a gente falou lá atrás, custos fixos, o teu prolabore, aluguel, água, luz, telefone, tudo aquilo que é fixo que você vai pagar, independente de você vender ou não vender. Tá? Você apurou que você tem um custo fixo no mês de R$8.000. A gente vai fazer uma continha bem básica aqui, tá? Que a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir a quantidade de horas disponíveis que você tem no mês do teu trabalho por esse teu custo fixo. Você vai dividir pela quantidade de horas. Você vai chegar numa tarifa horária de R$50 a hora, ok? Aí eu fiz o quê? Eu coloquei alguns exemplos aqui de alguns serviços do salão de beleza. Então eu coloquei aqui corte masculino, corte feminino, alisamento e uma tintura. E aqui você vai estimar, né, o profissional da área, ele consegue ter uma ideia de quanto que ele gasta em cada uma dessas atividades. Esses valores são hipotéticos, tá? Não significa que são valores reais, são valores hipotéticos. Isso vai depender de cada negócio, ok? Então, eu mensurei ali que para um corte masculino demora meia hora, um corte feminino 1 hora, né? Tem um pouquinho mais de trabalho. O alisamento ali vai demorar umas 4 horas, uma tintura umas 3 horas. Tá? Números ali que eu coloquei. Aí a gente vai chegar no quê? A gente vai chegar quanto que é o teu custo fixo por cada uma dessas
desses serviços que você presta. Fazendo de que forma? Você dividiu lá o teu custo fixo 8.000 por 160, chegou numa tarifa horária. Agora você vai pegar essa tarifa, né, esse valor de R$50 a hora, e vai multiplicar pela quantidade de horas que você demora em cada serviço. Então a gente chegou ali, então 50 vezes meia hora, R$25 de custo fixo para o corte masculino, 50 para o feminino, R$200 o alisamento, 4 vezes 50, né? E R$150 para a tintura, ok? Supondo aqui que nós temos ainda, em cada um desses serviços, custos variáveis, que também o empresário vai levantar e sabe também, tem que saber, né? Inclusive, essa é uma das grandes dificuldades, muitas vezes, do empresário, é ele conhecer o seu custo, né? Conhecer o que ele realmente gasta, mas realmente isso tem que ser mensurado, tá? Não precisa ser na vírgula exato, mas tem que ter uma ideia do valor que você gasta, ok? Então, digamos ali que no custo variável, num corte masculino, você vai gastar em torno de R$5, você vai aplicar um gel, você vai aplicar mais alguma coisinha ali. No corte feminino também, coloquei ali uns R$5 de custo variável, mesma coisa, você vai passar um laque, vai passar alguma coisa ali no cabelo da mulher. O alisamento, né, você vai gastar um produto um pouquinho mais caro naquele trabalho ali, então você vai gastar R$50 para aquele serviço de um custo variável, num produto que você vai usar. Na parte da tintura, você já vai gastar um pouquinho mais, porque você vai colocar tinta, você vai colocar alguns outros produtos no cabelo ali, então você vai gastar R$80 para aquele procedimento, e aí a gente chegou no custo total de cada um desses serviços. Corte masculino R$30, feminino R$55, alisamento R$250 e a tintura R$230. Aí a gente vai para o quê? A gente vai para o lucro desejado. O lucro desejado, ele é um percentual arbitrado por você, que é dono do negócio. Eu quero para o meu trabalho, eu quero tirar 20%, eu quero ter 20% de lucro, eu quero ter 30% de lucro, quero ter 100% de lucro, só que aí bate um ponto. Tem que tomar muito cuidado nesse percentual para que teu preço final de venda não fique muito disparelho dos teus concorrentes. Isso é uma análise que tem que ser feita também. Uma investigação dos teus concorrentes ao teu redor ali, será que você está cobrando muito ou será que você está cobrando pouco? Ok? Isso vai determinar esse teu percentual de lucro. Se você deve calibrar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Esse percentual de lucro você pode, de repente, não atribuir o mesmo percentual para todo serviço, mas você pode atribuir um percentual diferente para serviços diferentes. Por exemplo, o corte masculino você pode atribuir 20%, na tintura você pode atribuir 30%. Tá? A metodologia de cálculo é a mesma. Para chegar no lucro desejado, o que a gente faz? A gente coloca o lucro dentro, através do custo. É uma conta inversa. O que a gente faz? Então, a gente pega o custo, divide por 1 menos o percentual do teu lucro, menos o teu custo total. Tá? Isso vai chegar, então, em 7,50 de lucro pro corte masculino, 13,75 e assim por diante. E aí eu chego no meu preço de venda, tá? Então eu vou cobrar para o meu corte masculino 37,50. Isso aqui pode ser arredondado para cima ou para baixo, né? Naquilo que eu falei de você calibrar o percentual de lucro ali. Você pode jogar 38, pode jogar 40, pode jogar 35. O corte feminino também, ali 68, você pode calibrar ele ali, o alisamento e a tintura. Você vai arredondando aqueles números ali, tá? Chegando no preço de venda. Agora vamos fazer aqui um teste do teu resultado, o que seria. Eu peguei e aí fiz o seguinte, eu vou fazer uma prova desse resultado. Eu peguei essas 180 horas e ocupei com serviços, até fechar essas 180 horas de trabalho. Então me deu uma quantidade de 109 serviços diferentes. 30 cortes masculinos, 52 femininos, 12 alisamentos e 15 tinturas. Aí fiz o quê? Você faz o quê? Partindo do preço de venda que você apurou ali anteriormente, você chega na tua receita de cada um dos teus serviços e um total de 12.762. Os custos variáveis, a gente tinha
lembra que a gente tinha colocado aqui, ó, custos variáveis por cada serviço? Eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar esse custo variável e eu vou multiplicar pela minha quantidade de serviços. Então, eu cheguei ali em 150, 260, 600 e 1.200. Ah, como que você chegou nesse 150? 30 vezes o 5 que estava lá no custo variável unitário para cada um deles. A gente chegou aí, então, pegando a receita e tirando o nosso custo variável, a gente chega na nossa margem de contribuição, tá bom? Margem de contribuição de cada serviço, a gente tem ali 10.552. O que é aquilo que eu falei lá no começo. O que significa essa tua margem de contribuição? Significa que é o que sobra do teu preço menos o teu custo variável para você pagar os teus custos fixos e o teu lucro. Lá atrás a gente viu que o teu custo fixo é de R$8.000. Então, a gente pegando aos 10.552, tirando o custo fixo, a gente tem um lucro de 2.552,50. Que se nós fizermos ali o 2.552 por 50 pela nossa receita de venda de 12.762, a gente vai chegar no 20% de lucro. Ok? Se a gente vender menos, a gente ainda vai ter lucro, mas não vai ser os 20%. Ele vai chegar, você pode chegar numa quantidade de vendas menor de tal ponto que o teu lucro fica no zero. Isso é uma conta que pode ser feita também. Quanto que eu tenho que vender para zerar o meu lucro e pagar o meu custo fixo? Isso é uma conta que a gente pode fazer, mas a gente não vai entrar nesse momento aqui, nesse exemplo aqui, tá bom? Vamos lá então agora para o próximo, que é a parte da indústria. A parte da indústria, eu não sei, Anderson, se eu ia ver com está você, ficando claro? Tem algumas perguntas aqui, não sei se eu posso já colocar elas aqui, Ed, para ir respondendo? Pode. Uhum. Então, uma delas aqui, você acabou de explicar, mas talvez acho que é legal aqui traduzir para o pessoal, né? A questão do markup, né? O que é o markup? Uhum. A pergunta veio assim, né? Explicar, o pastor Luiz até pediu aqui, né? Explicar aí o que é o markup e aquela conta de multiplicar por 2 dá lucro, né? Se eu dobrar o que eu estou pagando por A, vou vender 2 vezes o valor, ele vai fechar a conta, vai me dar lucro nisso? Essa é a primeira pergunta. Tá. Falando de markup, nós vamos falar na parte do comércio, eu vou falar de markup, tá? E a segunda pergunta, se eu multiplicar por 2 vai dar lucro? Depende. Depende por essa conta que eu te mostrei, né? Vai depender do teu custo fixo. Se o teu custo fixo for muito alto, de repente multiplicar por 2 simplesmente não vai pagar aquilo que você precisa, tá? Por isso que eu reforço mais uma vez. É importante o empresário conhecer todos os seus custos, porque só assim, conhecendo todos os seus custos, fazendo a conta, colocando tudo no papel, a gente consegue chegar exatamente no valor que você deve vender os seus produtos para que você não tenha prejuízo. Perfeito. Tem mais duas perguntas aqui, Ed. Se responder agora ou vai responder depois, mas a primeira fala o seguinte aqui, ó. A formação de preço influencia a margem de lucro, né? Como você explicou ali na fórmula, isso pode influenciar sim, né? Influencia porque o teu lucro está embutido dentro do teu preço. Então, aquilo que eu expliquei, você vai arbitrar um percentual de lucro e ele vai compor o teu preço. Perfeito. E aí, só para registrar aqui, você também já explicou na tua apresentação, mas só para registrar a dúvida e para ficar claro também, se eu devo levar em consideração a minha concorrência para fazer a formação de preço. Sim, para não ficar fora de mercado, né? Ou seja, não adianta eu fazer toda a regra contábil, matemática ali para chegar no valor, e esse valor ele está totalmente fora do mercado, né? Exatamente. Isso é uma análise muito importante de ser feita, né? Digamos assim, depois de você formar o teu preço, justamente você tem que medir, aquilo que eu falei, né, quando eu mostrei ali do percentual da margem de lucro. De repente você cobrar 20% de lucro em todos os teus produtos, pode ter alguns dos serviços que fiquem muito fora daquilo que o teu concorrente está cobrando. O concorrente pode estar cobrando mais barato, aí de repente você pode fazer o quê? Você baixa a tua margem de lucro em um determinado serviço
e um outro serviço que você está cobrando ali muito abaixo do teu concorrente, você pode dar uma subida nele, né, e aumentar. É claro que aqui a gente não está levando em conta o valor agregado do teu serviço. Por exemplo, se você é um cabeleireiro, no caso um cabeleireiro experiente, um cabeleireiro conhecido, um cabeleireiro que não tem horário em agenda, de repente você consegue sim fazer um preço melhor, porque existe uma demanda das pessoas pelo teu trabalho, ou seja, as pessoas veem um valor agregado maior no teu trabalho, e aí você consegue sim carregar um pouco mais do teu preço. Legal. Maravilha. Ed, dá sequência aí, assim que surgindo as perguntas aqui, eu vou introduzindo aqui para você, tá bom? Tá, ok. Eu coloquei indústria aqui também, porque eu sei que existem várias indústrias, vários empresários industriais dentro da IBNC. Tá? Não é muito diferente, tá? Ele é um pouquinho... A metodologia ela segue para o mesmo caminho, tá bom? Mas aqui a gente chega aqui a gente abrange um pouco mais, tá? E se eu estiver sendo um pouquinho, se estiver um pouquinho complicado, você me interrompe aí e pede para eu fazer uma explicação melhor. Não, tá, perfeito. E assim, até deixar claro aqui também, pessoal que está nos acompanhando ao vivo aí, outras dúvidas, se tiver algum ponto que foi comentado, alguma termologia que foi colocada aqui na apresentação, coloca ali a dúvida no chat e a gente tenta responder aqui ao vivo para vocês, tá? Okay, com certeza. Ok, Ed. Eu peguei um exemplo aqui de uma indústria de moldura de quadros, tá? Uma empresa que faz moldura para quadros. Aqui é um pouquinho diferente porque a gente vai trabalhar com dois fatores, tá? No salão de beleza, a gente trabalhava com a quantidade de horas disponíveis no mês. Mas quando a gente olha para a indústria é um pouquinho diferente. A gente olha para a capacidade produtiva dessa indústria por hora, ou a quantidade de peças que eu posso produzir dentro do mês, tá bom? Então aqui eu peguei um exemplo, né? Peguei aqui uma capacidade produtiva no mês, supondo que minha fábrica aqui ela faz 50 molduras por hora, ou seja, faz 8.000 molduras por mês. Ela, de horas de trabalho no mês, então ela trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, 4 semanas, 160 horas por mês. Essa fábrica ela tem um custo fixo e despesas financeiras fixas na ordem de R$35 mil, tá? Todos os meses, ou seja, produziu, não produziu, vendeu, não vendeu, é 35 mil. Começa o mês já devendo 35 mil reais, ok? Para cada moldura vendida, um detalhe aqui, uma informação, a gente paga, na suposição, 10% do valor da venda em comissão e 3,5% em impostos. Só voltando um pouquinho lá no salão de beleza, eu falei dos custos fixos, mas não falei dos impostos lá. Ali, eu supus que é uma empresa do Simples Nacional e você paga lá, você é uma MEI e você paga lá um valor lá que acho que 50 e poucos reais por mês de imposto, que é um imposto fixo. Isso daí vai compor o teu custo fixo. Você tem que, não pode esquecer desse valor, você tem que colocar dentro do teu custo fixo. Aqui no caso do exemplo da indústria, eu coloquei 3,5 de imposto porque eu estou supondo que é uma empresa do Simples, tá? Mas que ela paga em cima daqueles percentuais do Simples. Peguei aqui uma média de 3,5% de imposto. Cada um sabe, né? Pergunta para o seu contador, sabe qual que é o percentual médio de imposto que paga sobre as vendas, tá ok? Diferente da MEI, o Simples Nacional paga em cima das vendas, por isso que eu coloquei aqui. Para cada moldura, a gente vai apurar aqui o quanto que consome de material. Isso é muito importante na indústria, tá? Saber o que a gente chama de, em termo técnico, a gente chama de lista técnica do produto, ou seja, a receita do bolo do meu produto que eu vou fabricar. Então aqui eu tenho basicamente uma receita de bolo para cada produto meu. Então eu tenho aqui para a minha moldura tipo A, eu uso lá 1,5 m, 1,10 metros de madeira, eu uso 8 unidades de grampo, 2 ganchos e eu uso lá 200 ml de tinta, 0,2 litros de tinta. Para a moldura tipo B, então eu tenho ali as especificações, né? Uso 0,8 de madeira, 0,8 metros de madeira, uso uma quantidade X de grampo e assim por diante. E para a moldura C, da mesma forma. Tá? Não vou digitar cada um dos valores ali para estar na tela ali, não vou digitar cada um deles para não ficar muito cansativo. Ok?
Então aqui é a minha receita do bolo, o que eu gasto de matéria-prima para fazer ali cada uma das minhas molduras. Isso é meu custo variável, tá? Custo que está diretamente ligado ao meu produto. Se eu produzir mais molduras, é óbvio que eu vou gastar mais. Se eu produzir menos, eu vou gastar menos, ok? Aí eu tenho o quê? Eu tenho o custo de cada material utilizado, ok? Lembrando que o custo do material é aquilo que eu falei lá atrás, tá? É o custo que eu tenho para colocar essa minha matéria-prima, esse meu produto dentro da minha empresa. Então, se eu paguei R$50 no produto, mas eu paguei mais R$5 de frete para esse produto estar dentro da minha empresa, o meu custo é R$55, ok? Então, eu tenho ali, supondo, né, o custo da madeira, ela me custa ali R$5 o metro da madeira, o grampo, uma caixa com 1.000 custa R$10, os ganchinhos também, uma caixa com 1.000 ganchinhos custa R$8, e a tinta custa para mim R$9 o litro. Olha que interessante, se eu pego aquela minha receitinha de bolo que eu tenho lá atrás e multiplico pelo meu custo unitário de cada um desses meus materiais, eu vou ter aqui o quanto que eu tenho de custo variável para cada um desses produtos. Então eu chego aqui, né? Então vou fazer um exemplo aqui, eu tenho aqui R$5 do metro da madeira vezes 1,10 metros que eu uso na moldura A, eu vou chegar a um custo de R$5,50 da madeira. E assim, consequentemente. Ok? Então, eu cheguei ali no custo variável, que a minha moldura A custa de matéria-prima R$7,40, a B R$2,28 e a moldura C R$3,45. Ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho dos custos fixos. Tá, mas agora como que eu vou fazer para distribuir esse meu custo fixo? Esses meus R$35.000 que eu tenho, independente de produzir ou não, eu tenho que distribuir ele de alguma forma. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses R$35.000 que eu tenho de custo fixo no mês e vou dividir pela minha capacidade produtiva que eu tenho no mês, que são as minhas 50 molduras por hora vezes as 160 horas no mês. Ou seja, as minhas 8.000 molduras que eu tenho de capacidade produtiva no mês. Então, eu divido 35.000 por 8, eu chego em R$4,38 por peça. Aí eu vou montar isso. Vou pegar ali o R$4,38, por exemplo, da moldura A no custo fixo. Eu vou agregar o meu R$7,40 do custo variável, que a gente apurou ali na tela anterior, que é a nossa receitinha de bolo ali. Eu chego num custo de R$11,78 para a moldura A, R$6,66 para B e R$7,83 para C. Aí aqui eu vou fazer aquela mesma continha que a gente fez lá no cabeleireiro, eu vou adicionar o meu lucro, tá ok? Aqui nesse caso eu estou dizendo que eu vou ter 30% de lucro. Então eu faço o quê? Eu faço o meu custo total dividindo por 1 menos 0,70. Desculpa, aqui seria 1 menos 0... Está errada essa fórmula aqui, tá? Aqui é 1 menos 0,30, que é o meu percentual, menos o meu custo total. Ah, mas, Ed, por que eu não posso pegar o meu custo total e fazer direto 30% de 11,78? Porque ele vai dar um percentual menor que 30%. Por isso que existe essa conta por fora. Eu imputo esse valor dentro do meu custo total. Ok? É uma continha matemática simples, depois eu posso... essa apresentação vai estar disponibilizada aqui para vocês. Se alguém tiver dúvida também, eu posso tirar essa dúvida para vocês. E aí eu chego no meu preço líquido de venda. Por que eu chamei preço líquido de venda? Porque a gente vai ver na próxima slide aqui que tem outros custos agregados à minha venda. A gente falou de comissão e a gente falou de impostos. Ok? Então eu cheguei ali, preço líquido 16,82, 9,51 e 11,18. Ok? Disso daí, a gente volta lá naquilo que a gente tinha falado, lá no começo que eu coloquei como as premissas, que eu pago 10% de comissão de venda para cada unidade vendida e 3,5% de imposto. Ok? Eu vou fazer o quê? Eu vou embutir o meu imposto, né? Ou seja, eu vou tirar o meu... Eu vou tirar o meu imposto que eu estou pagando, né, do meu preço líquido de venda, e eu vou tirar a minha comissão do meu preço líquido de venda. Ok? Eu chego aqui... desculpa, só um pouquinho.
falha técnica aqui. Aqui o sinal está negativo, é positivo, tá? Me desculpa aqui. Eu agrego o valor do meu imposto, então eu tenho o meu preço líquido de venda, eu agrego o valor do meu imposto, eu vou ter um preço com imposto, e sobre esse valor do preço de imposto, que é o valor da venda, eu agrego a minha comissão, porque o meu vendedor, ele ganha sobre o meu valor de venda. Então, eu agrego o valor da comissão, aqui é positivo, tá ok? E eu chego no meu preço final de venda de R$19,36, R$10,94 e R$12,87. Ah, mas como que você chegou nos impostos? Preço líquido de venda, dividido por 1 menos o meu percentual de imposto lá, que é o 3,5%, menos o meu preço líquido de venda, ele vai chegar nos meus impostos. Comissão da mesma forma. Pego o meu preço com imposto e embuto ele aqui dentro do meu preço líquido com imposto e eu vou ter o valor da comissão. As despesas de venda é simplesmente a soma dos impostos mais as comissões. Então, eu sei aqui quanto que eu tenho de percentual, quanto que eu tenho de valor, né, por cada unidade vendida. Isso aqui eu posso transformar em percentual. Por exemplo, eu posso pegar esse 2,54 e dividir pelo meu preço de venda aqui. Aqui da mesma forma, aqui da mesma forma. Quando eu for fazer um novo preço, eu simplesmente posso atribuir esses percentuais aí. Eu já sei os percentuais de cada um deles. Ok? Aqui fazendo a prova, né, do meu resultado, aqui proposital, né, eu coloquei o seguinte, eu coloquei que das 8.000 unidades que eu tenho de capacidade que eu produzi, eu não vendi as 8.000, eu vendi só 5.000. E aqui a gente fazendo, né, o preço de venda, o custo variável, as despesas de venda, né, que são as comissões, os impostos, tirando o meu custo fixo, que é aquele cálculo que a gente já tinha feito lá atrás, eu chego num lucro de 3.812. Se eu fizer essa conta aqui, ele vai me dar 5,86% de lucro. Ah, mas você colocou 30% de lucro lá no teu preço. Coloquei 30% de lucro no meu preço, só que eu vendi menos do que eu tinha esperado vender. Então, o meu lucro vai reduzir. Por quê? Aqui um ponto importante. O porquê é importante o empresário colocar o seu prolabore dentro do teu custo fixo, tá? Aqui um parênteses que eu faço, tá? Por quê? Muitas vezes o empresário, ele espera ter lucro para retirar o seu valor. Então, ou seja, ele retira o valor que ele teve de lucro no mês. No mês, se ele teve 3, ele tira 3. No outro mês, se ele teve 4, ele tira 4. No outro mês, se ele não teve nada ou teve prejuízo, ele coloca dinheiro do bolso, tá? Por que é importante ele colocar o prolabore dentro do custo fixo? Porque ele vai fazer parte de toda essa conta de formação do teu preço, ok? Esse valor que sobrou aqui de lucro, quer dizer que eu posso pegar esse dinheiro aqui para mim? Poder, você pode, mas não é recomendado. Esse lucro seria o lucro da empresa. Lucro para você utilizar em capital de giro, lucro para você utilizar em novos investimentos, lucro para você ter uma reserva no mês que vendeu muito, no outro mês que vendeu pouco, lucro para você conseguir fazer girar a sua empresa, ok? Existe uma coisa que as empresas fazem que é a retirada dos lucros. Algumas empresas fazem retirada uma vez por ano, outras 2 vezes por ano. Ou seja, você vai acumulando esse lucro numa conta, né? Chega o final do ano, eu tive 50 mil de lucro, então eu vou fazer uma retirada de lucro de 50% desse valor. Então você faz, o empresário vai lá, retirou lá 50%, retirou 25 mil no final do ano lá do lucro da empresa. Os outros 25 ele deixou lá com um reinvestimento, ok? Mas qual que é a minha linha de corte? Então, se você me falou aqui que se você vendeu 5 mil, teve 5,86 de lucro, qual que é a minha linha de corte? Aqui eu fiz um exercício bem simplesinho, tá? Peguei o quê? Meu preço médio de venda. Aqui, ó, se a gente voltar, eu apurei aqui quanto que é a minha receita de venda e para chegar nesse preço médio, eu simplesmente peguei o meu preço de venda e dividi pelo total de quantidade de unidades vendidas. Cheguei no preço médio de venda, 13,01. Ok? Pego o meu preço médio de venda, tiro o meu custo variável, que é da mesma forma que se eu pegar aqui os 17,678 e dividir pelos 5 mil, eu chego num
custo médio variável, ok? 3,54. Tiro minhas despesas variáveis médias, ou seja, a mesma conta lá da despesa variável pela quantidade, 1,71. Chego numa margem de contribuição. Lembra aquilo que eu falei? Margem de contribuição. Preço de venda menos tudo aquilo que é variável. Cheguei em 7,76. E olha que interessante. Significa o quê? Que para cada unidade que eu vender, ela contribui em 7,76 para pagar meu custo fixo mais o meu lucro. Se o meu custo fixo é 35 mil reais, se eu dividir os 35 mil por 7,76, vai me dar uma linha de corte de 4.509. Ou seja, se eu vender 4.509 peças a esse preço médio, ela vai pagar todo o meu custo variável, minhas despesas variáveis, meu custo fixo. O meu lucro vai ser zero, mas eu paguei todas as despesas da empresa. Ok? Quer fazer alguma pergunta, Anderson? Vamos lá. Vamos lá aqui. A gente tem uma pergunta aqui que fala o seguinte. Olhando, obviamente, a nossa situação hoje, né, que nós estamos no meio de uma pandemia, a pergunta fala o seguinte: como posso reajustar os preços? Quais fatores devo levar em consideração para fazer alguma adequação de valores? A primeira coisa que você tem que levar em consideração você pode reduzir a tua margem de lucro, desde que ela não comprometa o teu caixa, desde que ela não comprometa você pagar os teus custos fixos da tua empresa. É aquilo que eu expliquei, né? Cada produto vendido ele tem que gerar pelo menos uma margem de contribuição suficiente para que você pague os custos fixos da tua empresa. Outra opção também, além de você reduzir a tua margem de lucro, é tentar reduzir os teus custos fixos. O que a gente vê de algumas empresas, tá? Falando um pouco da pandemia. Isso era uma coisa que eu até estava discutindo com a minha esposa esses dias. A gente estava falando de lojas físicas hoje, né, que estão fechando. Essas pessoas elas estão tendo que se reinventar. E eu acredito, tá? Eu posso estar um pouquinho enganado, mas eu acredito que muitas empresas que se reinventaram nessa pandemia, elas não vão voltar no mesmo modelo que eles eram. Por exemplo, um comércio de rua que vendia, pagavam o seu aluguel lá, ela tinha o seu custo fixo para vender na rua. Ok? Ela fechou, ela mudou a matriz dela, ela deixou de trabalhar no comércio de rua e ela passou a trabalhar online, ela começou a vender online. Ela pode até vender um pouquinho menos do que ela vendia no comércio de rua, mas ela não tem um fator importante a ser considerado o custo fixo dela. Ela não paga mais o aluguel, ela não paga mais a água da loja, ela não paga mais a luz da loja, ela não paga, de repente, mais funcionários, ela trabalha sozinha. Aquilo que ela compra, aquilo que ela tem de custo, ela vende. Muitas vezes a sua margem é até um pouquinho menor, o seu ganho é até um pouquinho menor, mas ela não começa o mês devendo. Não começa o mês devendo aluguel, não começa o mês devendo água, luz da sua loja. Muitas lojas pagam até condomínio, né? Então, empresas que estão se reinventando nesse momento, algumas eu acredito que não vão voltar ao mesmo modelo que eram antes, por conta disso mesmo, por conta do custo fixo. E a gente mostrando na conta ali, foi proposital mesmo. A gente vê como o custo fixo é pesado numa empresa. Ou seja, ali, por exemplo, se eu não vendesse e eu tenho que colocar todo um esforço para que seja vendido aquela quantidade que eu me propus a vender. Se eu tenho uma fábrica com capacidade X, eu me proponho a vender aquela quantidade X naquele mês. Se eu não vender, eu estou com o estoque parado, custo parado, dinheiro parado e o custo fixo está rodando. Ok? Tá, então, uma alternativa é essa que eu falei, a redução do percentual da margem, e outra, desde que não comprometa, né, o pagamento do custo fixo, e em segundo momento seria a redução do custo fixo mesmo. Joia. Dois pontos aqui, Ed. Quais seriam os riscos de consumir o lucro mensal? O risco de consumir o lucro mensal é aquilo que eu tinha comentado ali.
muito empresário, ele não coloca o seu Prolabore dentro do teu custo fixo. Ele omite o Prolabore dentro do custo fixo, e se der lucro, ele vai retirar um valor, se não der lucro, ele vai colocar, muitas vezes, dinheiro do bolso. É importante, friso novamente, é importante o empresário colocar o seu Prolabore dentro do seu custo fixo para compor o seu preço. Consumir o lucro da empresa é aquilo que eu falei. Você pode consumir esse lucro hoje e amanhã você não tem dinheiro para reinvestir na empresa. Amanhã você tem que buscar um dinheiro no mercado a juro alto, um capital de giro, emergências que você tem, emergências que a gente está passando agora mesmo, empresas que estão tendo que ficar fechadas 2, 3 meses. Se essas empresas fizeram um acúmulo do seu lucro, ou seja, não fizeram a retirada do seu lucro, ela consegue sobreviver 2, 3 meses. Mas se você consumiu totalmente esse lucro, você não consegue muitas vezes sobreviver um dia, uma semana. Uhum. E pegando o gancho aqui, justamente que a pandemia, você comentou ali, né, sair da loja física, fui para um outro lugar, ou dentro de casa mesmo, os custos que estão atrelados à operação, eu considero ele dentro dessa formação de preço também? Por exemplo, eu deixei de ter o aluguel lá do estabelecimento, mas eu estou ocupando um espaço físico na minha casa, por exemplo. Eu consigo fazer meu comércio eletrônico e operar de casa, mas eu estou ocupando um espaço. E esses custos mesmos dentro de casa eu tenho que levar em consideração. É isso? Tenho que levar em conta, sim. É uma coisa sim, que deve ser feita. Mesmo, por exemplo, digamos, você está usando a internet de casa. Tudo bem, você está usando a internet de casa, mas 50% do tempo você usa ela para o teu negócio. Então você pode considerar 50% do valor da conta que você paga da internet naquele mês, você pode considerar que 50% é da empresa e faz parte da formação do teu preço. A luz que você consome em casa, a mesma coisa. A água, de repente a alimentação que você está consumindo em casa, antes você almoçava na rua, agora você está almoçando em casa, está gastando mais, está fazendo compra porque você tem que fazer almoço todo dia, coisa que você não fazia. Isso você pode colocar dentro do teu custo para a formação do teu preço, sim. Tá? Ele não vai ser na mesma proporção, do mesmo tamanho, né? A não ser que você era dono do teu ponto, você não pagava aluguel, não pagava nada. Né? Você tinha o teu ponto, era teu mesmo. Aí é uma coisa. Aí você não... essa migração, ela não tem grande impacto. Agora, se você pagava aluguel, pagava condomínio, pagava água, pagava luz, pagava uma série de coisas nessa loja, nesse estabelecimento, sim, você vai ter uma redução considerável, mas sim, você tem que agregar os custos que você está tendo ali na tua casa para trabalhar, para formar o teu preço. Perfeito. Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui para você, para o próximo bloco aqui, sobre a questão dos impostos. Os impostos, ele, na hora de eu formar o preço, ele vai no início, você fez ali a apresentação atrás, mas só para reforçar aqui a pergunta, ele vai no início, no que eu considero o imposto, ou antes de aplicar a margem? Em que momento eu insiro o cálculo do imposto para eu ter essa composição e ter realmente entendimento do custo do imposto final? Lá no final. Lá no final você, vamos pegar aqui o exemplo da indústria, né? Ele está aqui, se você for ver aqui, ó, ele está lá no finalzinho, tá vendo? Ele está lá no finalzinho, depois que você apurou todo o teu preço líquido de venda, por isso que eu chamei preço líquido aqui, né? Então, ou seja, você embutiu o teu custo variável, custo total, embutiu o teu lucro, apurou um preço líquido de venda, aí você vai embutir os teus impostos. Perfeito. Ok? Embutir os impostos e vai embutir a comissão. Lembrando que aqui o sinal está errado, é positivo, vai embutir os teus impostos e vai embutir a tua comissão. Por que a tua comissão vem depois? Porque muitas vezes a comissão ela é paga sobre o valor de venda, tá? Ela é paga sobre o valor com o imposto. Então, por isso, você acaba embutindo depois ali. Aqui, na verdade, aqui existe esse assunto aqui de comissão, é um assunto vasto. Tá? A gente pode ficar horas falando aqui sobre comissão. Dá para marcar uma live só para falar sobre cálculo de comissão, né? Talvez seja um tema aí para a gente fazer. Você pode pagar ela de diversas formas possíveis.
Perfeito. Tá? Eu coloquei aqui só para exemplificação de cálculo, tá? Mas respondendo a questão dos impostos. Os impostos calculam lá no final. Perfeito. Maravilha. Ok? Pode seguir. Vamos falar agora em toda a parte do comércio. A parte do comércio, ela é um pouco mais simples, mas não é. Tá? E aqui a gente vai falar do markup. Ok? Peguei aqui um exemplo de uma loja de roupa. Tá? Assim como eu falei lá atrás, o empresário ele precisa saber dos seus gastos. Tá? Então aqui eu fiz um exemplo. Tá? Eu fiz um exemplo separando aquilo que a gente tinha falado lá atrás. Gastos variáveis, ou seja, custos variáveis, custo fixo e margem de lucro. Nós vamos tratar essas três coisas. Para a parte do gasto variável, o empresário ele vai fazer o quê? Ele vai mensurar tudo aquilo que é variável, ou seja, tudo que está relacionado à venda dele. Eu coloquei como exemplo aqui, ó, impostos. Para venda, cada venda que ele faz, ele paga 3% de impostos. Peguei aqui um percentual hipotético, tá? Isso aqui, é claro, cada empresa tem o seu percentual de imposto de acordo com o seu ramo de atividade. Dentro do Simples Nacional, ela tem um percentual. Então, supondo aqui que ela paga 3% de impostos, ela paga 5% de comissão de venda. Para cada venda que ela faz, ela paga 5%. Ela paga ali uma tarifa de cartão. Ela vende, supondo ela vende 50%, 100% no cartão de crédito. Apura ali o quanto em média que paga-se de tarifa de cartão de crédito. Isso o empresário sabe, né? Porque quando faz o contrato lá com as empresas que fornecem a maquininha, lá tem, no contrato geralmente tem lá, para cartão de débito é tantos por cento, crédito é tantos por cento, né? Então você faz um percentual médio ali e coloca ali dentro da tua mensuração do teu gasto atrelado à tua venda. Um percentual de roubos e perdas, tá? Isso aqui muita gente não coloca, tá? Mas é importante colocar. Por quê? Você tem uma loja física, você está sujeito a roubo e está sujeito a perda. Isso muitas vezes você consegue, o empresário ele consegue mensurar. Eu tenho aqui em média, aqui 2% de perda nas minhas peças aqui. Alguma coisa que cai, quebra, isso acaba sendo um custo para ele também e ele tem que colocar, ok? Percentual de inadimplência. É um percentual que muita gente às vezes não mensura, não coloca dentro da sua conta. Mas é um percentual importante de colocar. Eu coloquei aqui 1,5%, mas esse percentual pode ser bem maior, né? E o empresário, geralmente, ele sabe quantos por cento do que eu vendo costuma eu não receber, né? Tem um percentual. Somando todos esses percentuais relacionados à tua venda, diretamente relacionado à tua venda, eu cheguei aqui num percentual de 14%. Eu vou chamar esse 14% aqui, esse quadrinho aqui, no meu percentual dos meus gastos variáveis. Ou seja, da minha venda, 14% é gasto variável, ok? Aberto dessa forma aqui. Agora, como que eu vou distribuir os meus custos fixos? Lá no serviço, a gente viu que a gente pega o meu custo fixo, divido pela quantidade disponível de horas de mês, aí fica mais fácil. A minha indústria, eu diluo esse meu custo fixo na minha capacidade produtiva, aí de certa forma fica fácil. Mas e no comércio, como eu vou fazer isso? No comércio tem um artifício que a gente faz, que a gente vai fazer a projeção das nossas vendas para o próximo mês. Então, dentro de um histórico, o empresário, ele sabe, na média, de quanto que ele tem vendido por mês, quanto que é a capacidade de venda dele por mês. Eu coloquei um exemplo aqui, supondo que para o próximo mês ele está projetando que ele vai vender 52 mil reais. E essa é a média que ele vende. 50, 52 mil reais é uma média que ele vende todo mês. Mas ele tem um gasto fixo no mês de 10 mil reais. Aqui a gente vai fazer uma continha que a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esses 10 mil e vai dividir por 52 mil. A gente vai chegar no percentual de 19,05. Significa o quê? Que de 52 mil reais de venda que eu tenho, 19,05% é para pagar os meus custos fixos.
ok? Então aí eu cheguei no percentual de 19,05. E eu vou atribuir uma margem de lucro. Eu quero ganhar 20% de lucro em cima de toda a venda que eu fizer. E aqui a gente chega numa formulazinha, tá? Para a determinação do preço de venda. A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o nosso custo do nosso produto. Lembrando novamente que o custo do nosso... Vamos dar um exemplo seguinte. Vamos supor que a gente vende xícara. E essa xícara a gente compra de um fornecedor que a gente paga R$10 cada xícara, mas para entregar para mim, no meu estabelecimento, o fornecedor cobra aí mais R$2 de frete e cobra mais algumas taxinhas ali, então ao todo R$15. Esse é o custo do meu produto. É o valor que eu gastei para colocar o produto dentro da minha empresa. Então eu vou pegar esse custo do meu produto e vou fazer uma fórmula que é a seguinte: eu vou pegar o custo, dividir por 100% menos a soma de todos esses 3 percentuais que a gente apurou. Então é 100% menos 14% mais 19,05% mais 20%. A gente vai chegar nisso daqui, ó. Então, nesta fórmula aqui, ó, custo do produto, né, 100% menos a soma dos percentuais. A gente tinha falado de markup, tá? Markup é basicamente a gente fazer o quê? Aqui, em vez de eu inserir o custo do meu produto, que aqui, se eu fizer aqui, né, num exemplo que eu coloquei, digamos que essa minha camisa aqui, ó, masculina, eu paguei R$10, se eu fizer essa continha aqui, ó, ele vai chegar num preço de venda de R$21,30. Eu posso fazer essa conta aqui para todo produto que eu fizer, ou eu posso determinar um markup, que é fazer simplesmente o quê? Pegar 1 e dividir por essa equação aqui, que é o número aqui embaixo, né? 100% menos a soma dos meus percentuais. Cheguei no número de 2,129. O que isso significa? Que para todo produto que eu tiver, dentro da minha empresa, eu vou pegar o meu custo e vou multiplicar por 2,129. Se eu pegar, por exemplo, essa jaqueta aqui, ó, R$63 de custo e multiplicar por 2,129, eu vou chegar no meu preço de venda. Supondo que eu tenho um novo produto aqui que não está nessa lista. Eu vou começar a vender aqui blazer. Esse blazer está me custando R$100. Qual que é o meu preço de venda? R$212,90. Porque simplesmente eu peguei o meu custo e multipliquei pelo meu percentual de markup. Ok? Aqui fazendo um testezinho, né, uma prova da informação que a gente colocou ali, né? Eu cheguei aqui, então, numa quantidade X que me desse ali um lucro, né? Só para a gente ter um exemplo aqui. Então, eu cheguei aqui nas quantidades de venda de cada produto, peguei aqueles preços de venda que a gente apurou ali, apurei a minha receita. Dessa minha receita, eu tenho aqui um fator eu tenho aqui uma sigla que se chama CPV. O que é o CPV? É o custo do meu produto vendido, que é simplesmente o quê? É esse custo aqui, ó, multiplicado pela minha quantidade. Então, R$60 da cara de custo, R$10 o custo da camisa, vezes a quantidade, R$60 do meu custo do produto vendido. Tiro meus gastos variáveis, né? Tenho a minha margem de contribuição, 20.472. Tenho um custo fixo de 10 mil, tive um lucro de 10.472. Fazendo a conta, né, 10.472 pela minha receita de venda, eu tenho 19,97% de lucro, tá? Aquela grande pergunta, mas e o meu 20%? Onde que ele aparece? Ele vai aparecer se você vender esse teu valor aqui, ó, que você projetou para o mês, 52 mil de vendas. Viu que aqui a gente fez um pouquinho diferente aqui, ó, né? Ele teve a receita de venda foi um pouquinho diferente, então a tua margem de lucro ela foi um pouquinho diferente aqui também. Praticamente deu aqui o percentual. Aqui tem muito arredondamento, então ele dá não dá o percentual exato. Se eu vender menos, vai dar um percentual de lucro menor. Não vai zerar, pode não zerar meu lucro, mas vai estar pagando ali todos os meus custos atrelados.
A gente pode entender de que o resultado de vendas ele impacta também o resultado do lucro. Por mais que eu tenha lá feito a composição e marquei lá os 20% de margem, digamos, para o meu produto, mas eu fiz uma projeção de vendas no mês e essa projeção ela não foi atingida, ela vai afetar diretamente o meu lucro final. É isso? Com certeza. Esse quadro, inclusive, ele pode parecer um pouquinho complicado, um pouquinho assim, mas por que esse quadro está aí, né? É um quadro um pouquinho complicado de entender. Justamente é proposital, é para mostrar que, naquele exemplo lá da indústria, né, vendi menos do que eu tinha da minha capacidade produtiva. O meu lucro, mesmo o meu lucro estando compondo lá, ele vai ser menor, ele vai ser num percentual menor. Por quê? Porque ele foi vendido menor do que aquele valor ou aquela quantidade que eu tinha me proposto vender naquele mês. Tá? Mas acho que isso é um outro assunto para tratar numa outra sequência, que é a questão de metas, né? Porque aí a gente chega, por que as empresas colocam metas? Metas justamente para atingir esses percentuais de lucro. Ela coloca um percentual de lucro dentro da composição do preço dela, e para que ela atinja exatamente aquele lucro que ela está esperando, ela coloca uma meta. Ó, preciso vender, as concessionárias a gente vê muito isso, né? Tem que bater meta. Por quê? Porque eles diluíram, fizeram toda uma conta e colocaram um percentual de lucro em cima de uma quantidade X de carros que eles estão esperando vender no mês. Se eles não venderem aquela quantidade, eles vão ter um lucro menor. Né? Então, por isso que o pessoal, a gente brinca um pouco, né? O pessoal chega no final do mês, eles querem empurrar tudo. Claro, eles querem bater a meta deles, eles precisam vender aquela quantidade, eles precisam vender aquele valor de receita no mês. Por quê? Precisa pagar toda essa máquina, né? Toda essa estrutura da empresa e ter o lucro que a empresa está esperando. Perfeito. Quando o pessoal de vendas, os gestores pelo menos comentam lá para o time, ó, meta é de tanto, precisa vender, não é simplesmente para atender uma necessidade de número, né? Porque eu vendi tanto, não, porque tem uma composição básica de sustentação de negócio. Se eu não atingir o mínimo necessário, corre o risco de fazer o trabalho aí de demissão ou de como é que pode dizer, fazer recolocações operacionais para que eu possa equilibrar a balança financeira, né? E só complementando, tá? Por isso que é muito importante, né, o planejamento do negócio. Eu acho que isso é um assunto para uma outra live, mas só uma pincelada que eu vou dar. Por isso que é muito importante o empresário, antes dele abrir qualquer negócio que ele vai fazer, ele tem que fazer um planejamento do seu negócio. E esse tipo de cálculo que a gente fez aqui é extremamente necessário para ele saber o quanto que eu tenho que vender por mês para esse meu negócio ser viável. Porque de repente ele chega num valor de venda que ele imaginava que ele ia vender X e pelas contas ele vai ter que vender o dobro daquilo, e vai olhar e falar, não, mas isso aqui eu não consigo vender. E muitas vezes se torna inviável. Né? Por isso que por que um percentual muito grande de negócios abrem e fecham? Justamente por conta disso. A pessoa não para e não faz conta. Ela não busca muitas vezes a ajuda de um profissional que vá fazer essa conta para ela. Se ela não consegue fazer, vai fazer esse estudo de mercado para ela, vai fazer essa conta e dizer para ela, esse negócio vale a pena, vai em frente, ou esse negócio não vale a pena, não vai em frente, porque só vai colocar teu dinheiro e vai perder dinheiro. Perfeito. Maravilha. Eu vi aqui uma pergunta que eles colocaram, eu acho interessante responder, tá? Posso me atravessar aqui? Claro, por favor. Está perguntando se seria interessante contemplar um percentual para depreciação, imóvel e equipamento. Sim, é interessante sim. Bem colocado. Dentro do teu custo fixo ali, você pode colocar um percentual de depreciação do teu negócio, tá bom? Existem percentuais que arbitrados, tá, a Receita Federal, ela trabalha com isso, mas para a questão de apuração de impostos. Mas você pode determinar um percentual, sim. Você pode colocar um valor ali de depreciação. De repente, uma máquina que você utiliza no teu negócio, que você, de tempos em tempos, tem que fazer uma manutenção nela, você pode
Se você faz uma manutenção a cada 6 meses, por exemplo, um carro que você troca óleo a cada 6 meses, você gasta lá R$300 de óleo naquele carro a cada 6 meses. Você pode pegar esses R$300, dividir por 6 e atribuir um valorzinho todo mês ali, que é relativo à troca de óleo desse carro que você usa na empresa. Porque você precisa fazer uma manutenção nesse carro a cada 1 ano. Você vai pegar esse custo que você tem, que você gasta nesse carro naquele ano e vai dividir por 12 meses. E vai atribuir esse valor ali na composição do teu preço também dentro do teu custo fixo. Perfeito. Ed, estamos chegando aqui ao tempo aqui que a gente tinha programado para essa live. Importante aqui as considerações, as informações que você colocou e atentar, né, para cada uma dessa linha de operação, seja ela serviço, seja ela no ramo industrial ou até mesmo no comércio, ela tem uma composição diferente em função da carga tributária, né? E aqui uma aula. Eu aprendi algumas coisas aqui que eu estava em dúvida também, já fiz umas perguntas adicionais aí para entender o modelo. Importante a gente estar no meio do negócio aí também, é importante a gente estar alinhado com essas informações. E queria agradecer pelo teu tempo, por estar participando aí como voluntário aqui no programa Recomeçar. Obrigado aí pelas informações que você contribuiu. Eu acredito aqui que elucidou dúvidas que a maioria do pessoal tinha. A apresentação você vai compartilhar com a gente para a gente disponibilizar para os assistidos depois, né? Isso, vou corrigir ali algumas coisinhas, alguns sinais ali que a gente viu que estava errado. Vou corrigir ali e passo daí para vocês. Perfeito, maravilha. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui de mais uma live, agradeço aí a participação de todos. Só para reforçar aqui com mensagem final, o programa Recomeçar, um programa que foi concebido justamente com o objetivo de ajudar o micro e pequeno empreendedor aqui na Igreja Batista Nacional do Cajuru, justamente nesse momento de pandemia, entendendo que o mercado não está tão favorável assim, e existem muitos empreendedores, muitos profissionais liberais que têm dúvidas sobre a sua operação, seu negócio. A ideia das lives aqui é justamente compartilhar informações, sempre trazendo um especialista para comentar e falar um pouco sobre do que está sendo colocado. Então, participe todas as quintas-feiras, 8h30 da noite, no canal da igreja, no IBNC. A gente está aqui com uma live disponibilizada para vocês. Na próxima semana, marca aí na agenda, 8h30, nesse mesmo canal, a gente vai falar sobre investimentos, tá? Hoje vai ter um especialista aqui falando de investimentos. Então, marca aí a sua participação. Mais uma vez, Ed, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar nos ajudando, nos orientando aqui sobre as informações. Pessoal que está nos assistindo aqui na live, se tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar no chat, ou pode mandar lá na igreja, no acesso lá da igreja, tem um link lá para você poder ou participar como assistido, ou participar como voluntário, ou entrar em contato com um dos gestores, tá? Obrigado. Se você quiser, você pode pegar, inclusive, eu não sei quem gerencia isso aí, mas se quiser pegar esses comentários que não foram respondidos e me passar num e-mail, tá bom? Tá? Com o e-mail da pessoa que pediu a dúvida, eu respondo cada um deles. Perfeito. Tá bom? Pode me passar no e-mail que eu respondo cada um deles as suas dúvidas, não tem problema nenhum. Obrigado a vocês. Obrigado a Deus, né? Louvado seja Deus por esse tempo. Amém. Né? Realmente um tempo precioso. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Valeu, obrigado. Boa noite, pessoal. Até a próxima live. Tchau. Até, tchau.